E aí, palmeirense, tudo bem com você? Olha, vamos lá. Na hora que o jogo acabou, eu fiquei puto. Na verdade, eu saí pra lavar o rosto quando eu voltei, gol do Flamengo, né? Puta, que merda é essa? Mas tudo bem. É, olha, vou falar aqui com poucas frases, tá? De forma simples, o que eu vi do jogo, o que eu entendo. Primeiro, o Palmeiras começou bem melhor do que o Flamengo. Aí sai até o pênalti ali que o juiz claramente entende corretamente como um pênalti, bola ali na linha da área, a barriga da bola na linha da área, pênalti. Ele marca, o VAR tenta anular, chama o juiz para anular sem ter uma prova de que ele estava errado, porque não mostra nenhuma imagem que comprova que a bola estivesse fora, então o correto é manter a decisão de campo, isso é o que diz a regra, tá? Tá no protocolo do VAR isso aí. E tem gente na imprensa que eu não sei se eles fingem que desconhecem ou são ignorantes mesmo e não sabem da regra, porque quando é para um lado, aí tem a regra, quando é para o outro, aí a regra não existe. É assim que eles agem. Eu acho isso incrível. Alguns comentaristas aí de televisão que talvez para criar audiência, para ficar comentando, ou porque o time deles não pode perder, não pode, a arbitragem nunca erra em favor do time deles, aí eles vêm com essas conversas de, tipo, conversar sem, ignorando a regra. Se fosse o contrário, tava todo mundo falando de regra. Mas como não é, aí não tem, né? O lance o pênalti do Palmeiras existiu, não havia uma imagem que discordasse do árbitro, ou seja, que provasse que o árbitro estava errado, ou seja, a marcação dele deve continuar. Se ele marcasse falta, não haveria uma imagem que mostrasse que foi dentro, nem que foi fora, então teria que sido falta fora da área. Ele marcou dentro, então tem que continuar a decisão de dentro. Perfeito. O Piquerez pifiamente perde o pênalti, uma coisa ridícula, deu dó de assistir. O Palmeiras continuou melhor no primeiro tempo, continuou melhor, apesar de a partir dali o Flamengo começa a dominar um pouco mais. Perfeito. A gente não consegue fazer gol, não dá um chute no gol. O Flamengo também não consegue fazer a mesma coisa. E aí fica aquele jogo ali amarrado ali, o Palmeiras pressionando ali no campo do Flamengo, mas sem nada de mais grave acontecer. Vamos para o segundo tempo. O Flamengo volta claramente melhor. O Palmeiras, Vitor Roque, primeiro tempo, andou em campo, ficou ali passeando, o Mike também. No segundo tempo já era para ter voltado diferente, ou no máximo com 10 ou 15 minutos mudar. Com 15 minutos parece que o João Martins percebe que nada ia acontecer e resolve fazer as mudanças. Começa a mudar, tira o Vitor Roque de campo, mete o Flávio para dentro, que também não entrou num bom dia, porque também praticamente não pegou na bola, embora teve mais oportunidade do que o Vitor Roque. Ele ficou menos tempo, né, do que o Vitor Roque, mas ele deu um chute pro gol. Não foi para fora? Foi. Mas pelo menos pegou na rede pelo lado de fora, ele passou perto ali. O Vitor Roque não é isso. Aliás, o Vitor Roque no final do primeiro tempo consegue perder. Eu acho que já foi até no segundo ali, não. Foi no final do primeiro. Foi no final do primeiro. Perde uma bola que passa ali por trás dele, ele passa dentro da bola, coisa deprimente. O Flávio entra melhor, daqui a pouco entra o Paulinho também, coisa e tal, não sei das quantas. Não sei porque dobra de lateral no jogo contra o Flamengo o primeiro tempo inteiro, com o Flamengo nas cordas atrás, retrancado, o Palmeiras com 2 laterais em campo ainda, gente. Pô, já era pra mexer no primeiro tempo, mas tudo bem. Não tava uma coisa organizada, não estavam perdendo nem nada. Vamos segurar o segundo tempo aí, não vamos gastar, vamos tentar ver o que acontece. Ele viu, quis ver, deu nada. Mudou também, melhorou. O Flamengo toma conta do jogo, o Flamengo começa a ficar melhor. Não que o Flamengo deu show, eu não vi. Cadê o futebol do Flamengo maravilhoso, que joga futebol bonito? O Palmeiras joga futebol feio, o Flamengo joga futebol bonito. Cadê esse futebol que eu não vi hoje? Todo mundo fala que o Flamengo joga um futebol vistoso, bonito, chique, de Copa de 70, de 82. Cadê? Eu não vi esse futebol hoje, cadê? A hora que ele pegou um time do tamanho dele, cadê o futebol bonito dele? Não existe. Não existe. Joga futebol bonito contra o 15 de Piracicaba, lá contra o Bangu, talvez. Quando chega... nem na Libertadores ele não está jogando esse futebol. Está no imaginário de algumas pessoas da imprensa que o Flamengo joga um futebol bonito. Está no imaginário por causa de 2019. Eles esqueceram que não existe mais Jorge Jesus, que o Flamengo não é aqueles jogadores, não é aquele time, não é aquele técnico, o Flamengo não é aquele futebol. E não é desde 2019, não tem mais Flamengo que joga bonito, não existe isso. Mas para eles ainda está aquilo lá, como se até hoje o Flamengo joga bonito. Não existe. Mas o Palmeiras, qualquer coisa, se o Palmeiras, se vier o Guardiola pro Palmeiras amanhã, e Guardiola daqui a 3 anos, o Palmeiras estiver voando, liderando aí com 10 pontos de diferença do brasileiro, melhor campanha da Libertadores, goleando todo mundo, vão falar que o Palmeiras joga futebol feio e vão falar que o Flamengo joga futebol bonito. Celso Roth vai ser o técnico do Flamengo nesse momento, 3 anos de Guardiola no Palmeiras, Celso Roth no Flamengo, Flamengo joga futebol bonito, Palmeiras do Guardiola joga futebol feio. É isso que a imprensa vai falar, eu aposto o que você quiser. Agora, aí o Arrascaeta recebe uma bola na segunda metade, recebe uma bola, ele entra na área, o Mike coloca a mão na barriga dele, tá? Coloca, tipo, resvala a mão na barriga dele. E aí, ele passa do Mike, não, é do Murilo. E aí o Murilo põe a mão na barriga dele, ele vai, o Murilo deixa ele passar, o Murilo não segura ele,
E aí, depois que ele passou do Murilo, ele dá um chilique, ele cai no chão, ele mergulha. Ele até joga os braços pro alto, como se tivesse levado um tiro, alguma coisa do tipo, e cai. O árbitro manda ele levantar e vamos seguir o jogo, não foi nada. Tá simulando, vambora. Tem sorte de não levar cartão amarelo. Eu quero que o jogo corra aqui, senão a gente dá amarelo. E segue o jogo. Daqui a pouco a bola sai para a lateral para o Palmeiras, e aí o Video Assistant Referee, também conhecido no Brasil como VAR, chamado lá em Portugal de VAR, o VAR chama o juiz para dar o pênalti para o Flamengo. Um pênalti que ele já disse que não foi. O VAR chama para mostrar imagens que comprovam o que o juiz viu em campo, que nada aconteceu, que não houve nenhuma falta. O Murilo passa a mão na barriga do Arrascaeta, mas o Murilo não é uma bruxa que tem aquelas unhas lá que poderiam arranhar sequer o Arrascaeta. Sequer arranha o Arrascaeta. Se você tirar a camisa do Arrascaeta, sabe que nem arranhão tem. Nada aconteceu. Ele passou a mão na barriga. Gente, toda hora na área tem agarrão. Se isso aí é pênalti, irmão, todo cobrança de escanteio vai ser pênalti, porque o que é de gente que... E o pior, já vi gente agarrando muito mais forte do que aquilo ali. Isso é ridículo o que fizeram aí. O Vitor Roque, no primeiro tempo, o Vitor Roque foi empurrado com as duas mãos dentro da área do Flamengo. O VAR chamou o juiz, que não viu, chamou o juiz para mostrar, olha, teve um empurrão aqui com as duas mãos assintoso aqui por trás, dentro da área. Chamou? Não chamou. Então, eu vou falar o que aconteceu para você. Aconteceu que o Palmeiras foi garfado. Depois o Flamengo até faz o segundo gol, como eu falei. Eu fui lavar o rosto quando eu voltei, gol do Flamengo. Eu falei, acabou, vou ver um filme que eu pedi paciência. Eu nem gravei vídeo imediatamente, deixa eu passar um tempo. Tô gravando o vídeo aí às 21 e pouco. Eu vou postar para você logo depois. Bom, o Palmeiras foi garfado, o Palmeiras foi assaltado, o Varmengo ganhou o jogo, o Palmeiras não perdeu pro Flamengo, perdeu pra arbitragem hoje, tá? Perdeu pro VAR. Então hoje é mais do que nunca Varmengo. Todos os títulos aqui que eu puder, eu vou colocar Varmengo nas capas, nos títulos, porque foi isso que aconteceu. O Varmengo vence por 2-0 para manter esse tabu, porque sem o Varmengo, o Flamengo não consegue. Não consegue. É simples desse jeito, tá? É simples desse jeito. O Varmengo ganha o jogo. Essa é a minha opinião, você coloca a sua, se você concorda ou se você discorda. Eu vou falar para você. Na sequência eu vou colocar vídeos aí do que o Sertão falou, do que o Ulisses Costa falou, Felipe Luiz, João Martins também. Eu vou trazer alguns repórteres comentando esse jogo aí, a opinião deles, e vou trazer uma opinião aí, além do áudio do VAR, também vou tentar buscar. Eu já tenho o áudio do VAR aí do pênalti do Palmeiras, eu vou tentar trazer o pênalti do Arrascaeta, que foi ridículo, e também da não marcação do Vitor Roque, que nem áudios vão liberar. Claro que eles não vão, óbvio que eles não vão. Eles já fizeram cagada suficiente, né, com esses dois lances aí. Quer dizer, no primeiro foi tudo correto, porque o árbitro não fez a cagada, né, porque no primeiro ele agiu bem, no segundo ele já se deixou levar pelos fofoqueiros do VAR, e aí pronto, né, fofoqueiros não, os inventores, né? Inventadores de falta, que nem tem condição aquilo ali, foi uma coisa, todos os comentaristas estão falando isso, qualquer comentarista que falar que aquilo ali foi pênalti, é um clubista, não tem outra alternativa, não existe isso, cara. Cara, isso aí, não existe isso, cara. Como é que vai dar um pênalti desse na final de Champions, pelo amor de Deus? Num jogo qualquer de oitavas da Champions, não existe isso. Primeira fase, nada, não tem. Na Premier League não vem ninguém fazer isso na Espanha, não existe na Argentina, no México, nos Estados Unidos, só no Brasil que tem isso aí, para o Flamengo, entendeu? Para alguns times aí que a gente sabe quais são. E aí vem uns babacas agora aí, falar, quando é pro seu, você não fala nada. Eles falam isso, já vi um trouxa aí do São Paulo, torcedor do São Paulo, falar isso pro Everton, no vídeo que ele mostrou do Wesley, não vou nem citar o nome do cidadão, você deve saber quem é. E aí você, quando é pro seu, não reclama. Meu irmão, primeiro que não acontece para nós. O que acontece para nós é que a gente realmente sofre os pênaltis, como foi contra o Ceará na Copa do Brasil, sofreu 2 pênaltis num lance só, e teve um babaca da imprensa aí, um chato, tá? Que vocês sabem quem é, o chato aí, que gosta de lamber, né? Botar a linguinha pra fora pra lamber, dar aquele tapinha no cabelo, falou que aquilo não foi pênalti. Teve isso? Se teve, ele tá de sacanagem, é um brincalhão. O cara sofreu 2, 3 pênaltis num lance, e o cara vai falar que não foi. Aí ele vai falar que esse lance aí foi pênalti pro Arrascaeta. Ele não vai falar porque ele também não é tão, como é que eu vou dizer, ele quer pagar de jornalista isento. Então, o cara que quer pagar de isentão, ele não vai, isentão entre aspas, né? Isentão futebolisticamente, claro. Ele não vai se vender para falar que foi pênalti do Arrascaeta, falar que os dois não foi. Ele vai querer falar que o do Palmeiras também tá fora. Só que ele esquece que a regra diz que o árbitro dá em campo
fica como decisão final, a menos que o vídeo diga o contrário, com provas. Porque se não for decisão clara e óbvia, o VAR não deve interferir. E ele interferiu no pênalti marcado para o Palmeiras sem ter essa decisão clara e óbvia. Já foi um erro do VAR. Depois ele chama sem ter uma imagem clara e óbvia que mostra um pênalti. Porque todas as imagens que a gente viu, nenhuma delas mostra agarrão, muito pelo contrário. Então provam que o árbitro estava certo no que ele tinha marcado. E aí eles convencem ele, sabe-se lá como. Eu não consigo entender como ele viu o pênalti depois de ver no vídeo. Porque para mim é mais claro do que ele vendo ao vivo. Vendo o vídeo fica claro que o jogador do Flamengo tinha que levar cartão amarelo, inclusive. Porque ele se atirou depois do contato. Aquilo na área acontece o tempo inteiro. Todo escanteio tem gente agarrando muito pior que aquilo ali. Pelo amor de Deus, gente. O Vitor Roque foi empurrado com as duas mãos nas costas dele. E o VAR não apareceu para chamar, para falar que foi falta. Então, estão tão preocupados com um agarrão, assim, com mão passando na barriga de alguém. Por que não preocupa com um empurrão nas costas, hein? Por que não preocupa? Isso aí é menos grave do que uma mão que resvala na barriga de alguém, sem qualquer força. Não houve puxão, não houve arranhão, não houve soco, não houve cotovelada, não houve braçada. A mão passou na barriga do cara e ele vai e se atira depois que passou, porque viu que o goleiro ia sair para dividir com ele, junto com o zagueiro que vinha também. E aí ia ficar difícil para ele. Minha opinião é essa. Deixa a sua opinião aí, tá? Aguardo você nos próximos vídeos. Varmengo, mais uma vez, fazendo serviço. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com as bets isso aí. Só pode ser uma máfia das bets. Não dá para explicar um negócio ridículo que a gente viu hoje. A arbitragem aí, o VAR tentando o tempo inteiro apitar o jogo. Esse cara tá com a camisa do Flamengo. Aquela imagem tem que recuperar. Eu vou colocar ela aqui de fundo, porque tem que recuperar realmente o VAR com a camisa do Flamengo. Todos eles, né? Porque não tem explicação. Uma sacanagem que fizeram com o Palmeiras hoje. Foi garfado. O Palmeiras foi roubado no Allianz Parque. Palmeiras 0, Varmengo 2. Avante palestra.